pessoal está convidado ou é algo mais restrito? Precisa passar por alguma seleção? Como é que é? Geralmente os encontros são semanais, é um pouco mais específico, dado a questão da peculiaridade, as questões mais específicas do grupo, que eles tratam questões mais íntimas, então, por conta dessa questão da segurança, da continuidade do espaço, alguns eventos, quando vêm autores, aí são abertos essa programação para todos. Bacana. No modo geral, por conta das especificidades, acabam sendo mais restritos no cotidiano. Certo. Entendi. Eu acho que o pessoal entendeu. Mas, então, sempre que tiver autores de livros, e tem bastante, viu, pessoal? Quando tiver autores de livros, né? O Michel sempre tá mandando para mim, então eu vou combinar aí de mandar para vocês. Tem um pessoal legalzinho, né, que aparece. Muito legal. Bom, deixa eu só avisar aqui no grupo que se alguém avisar que vamos iniciar. Certo. Alguém vai. Vocês combinaram quem vai traduzir para o André? É que ele está por aqui no grupo. A gente não combinou. Na verdade, eu tô sozinha com as meninas. Eu não sei se eu dou conta de fazer, que elas brigam aqui um monte. Tá Mas eu certo. posso começar, mas eu não sei se eu vou conseguir continuar aqui firme e forte. Que elas se pegam, de Sim. verdade. Se você começar, Daphne, quando você parar, eu dou continuidade. Eu só vou entrar aqui na rede de novo, só que agora pelo computador. Tá. Aí eu fico mais seguro para interpretar aqui. Beleza. Bom, então vamos iniciar esta cerimônia. Vou pedir aqui. Vou pedir, Janderson, ora para O nós André já começarmos. chegou? O André tá por aí, não tá não? Não É, sei. Monari tá aqui, ó. Tá? Tá sim. Tá, então. Tá. Eu tenho Só um um nome aqui. minutinho. Peraí. Eu oro? Isso, deixa só. Certo. Janderson, ora aí pra gente iniciar, por favor. Ok. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante de Ti, Senhor. Primeiramente, ó Pai, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. E louvar e engrandecer, Senhor, por quem o Senhor é. Todos os teus atributos, pela pessoa de Cristo. E por tua maravilhosa graça, Pai. Te agradecemos e te louvamos. Pai, pedimos ao Pai que o Senhor esteja abençoando esse estudo. Que o Senhor esteja usando o Michael. Que o Senhor esteja abençoando esta aula. Que o Senhor esteja falando para os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor nos capacite, ilumine nossas mentes. Que possamos, ó Pai, fazer tudo isto, todo esse trabalho, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. É o que pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. É isso aí. Estamos aí. Essa é. Michel está aí na sala entre nós. Gente. Desculpa, César. É Opa, Michael ou Michael? Desculpa. é Michael. Michael? É, Michel. Valeu. Bom,
há mais ou menos uns 30 anos, né, a OMS tirava a homossexualidade aí das doenças, da lista, né, de doenças mentais, né? E aqui no Brasil, em 99, o Conselho de Psicologia proibia, né, o tratamento de homossexuais. Lá por volta de 2002, vinha dos Estados Unidos para o Brasil a primeira igreja inclusiva, né? A Igreja Cristã Metropolitana. E aí, em seguida, né, de várias outras igrejas, né? A Igreja para Todos, Cidade Refúgio, tantas outras, né? Isso. Por volta do ano 2002 também chegava no Brasil a Êxodos Brasil, que tem o objetivo de equipar cristãos aí para o ministério, né? Para ministrar o poder transformador de Jesus, né? Através do evangelho completo, né? Sem ser a graça barata e sem ser, né, fugiu o nome, né? Aquela baseada por regras, né? Evangelho parcial. Isso, parcial, né? Não parcial, mas completo, como ele é. E aí tem alguns dados, né, gente, do Ministério da Saúde de HIV que eu estava vendo, né? Ainda a porcentagem é grande, né, dentre o público que vive o estilo de vida homossexual, né? A gente está aí de frente, né? De frente com o Gabi, não somos Gabi, mas somos a OMP, né? Então, de frente com a MP. Opa, a Daphne vai falar. Pode atrapalhar, mas eu não tô conseguindo, porque elas estão gritando aqui, eu não consigo escutar vocês. Ah, certo. Vou pedir para o Douglas me substituir, tá? Certo, tudo bem. Certo. Douglas está por aí? Ah, tá. A Laísa vai continuar. Beleza. E aí, gente? A Laísa vai continuar? Certo. A Laísa vai continuar lá. Isso. Beleza. E é isso aí, gente. A gente está aqui de frente hoje aí com, né, o cara que tem testemunho aí, muito interessante e abençoador, né? Cristão, tem aí 37 anos, membro aí da Igreja Cristã Evangélica, né? Tem formação aí em letras, em administração, professor de escola pública e fez algumas escolas de sexualidade aí, né, pelo Brasil. Idealizador e condutor do clube de leitura que a gente falou, né, de sexualidade. Então, de frente com a MP aí para contar o que dá para contar aí, né, da sua experiência, né, e conversar sobre esse tema de hoje. Boa noite, Michael. Michael, pode falar. Michael, você é de São José dos Campos, né? Olá, boa noite, galera. Sim, de São José dos Campos, interior de São Paulo. Certo. Gente, a gente não trouxe o Michael aqui, né? Só explicando para todos vocês, por conta da pandemia, para evitar expor ele, né? No ônibus aí né? Esses ônibus fechados, sempre de ar-condicionado, a gente evita, né? Evita a fadiga. Certo? A ideia aqui é que nós vamos aí conversar com o Michael, meio como entrevista. Vocês podem ir colocando, se vocês querem fazer uma pergunta, podem colocar no chat, porque eu vou ver a ordem, né? Ir chamando. Se vocês quiserem fazer a pergunta falando diretamente com o Michael, ou então, se quiserem colocar pergunta escrita, também fica à vontade, eu leio aqui. Eu vou começar, né? Para aquecer aí. Fala aí pra gente, Michael, você se converteu quando? Quando que começou essa sua caminhada? Bem, eu sou precedente de igreja desde os primórdios, desde a infância, família da Igreja Assembleia, mais adiante passou para igrejas sempre de linhas tradicionais, então desde
da minha infância, do nascimento, eu sempre estive envolto às programações, ao conhecimento da palavra e assim por diante. Bacana. E assim, Michael, a gente sabe que você... queria que você compartilhasse com a gente sabe aí da sua idade, né? A gente pode falar da idade, né? Tendo essa métrica da idade e tal. Como que foi essa questão da homossexualidade? Se você acabou deixando a igreja, você continuou na igreja? Como é que aconteceu essas questões? Bem, eu tive lutas intensas na perspectiva da sexualidade em si, assim como outros irmãos, mas falarei a partir do meu cenário. Prevaleci sempre na igreja com questões há anos atrás, mais ou menos, que eu vivia períodos com muita intensidade na luta em si. A partir daquele período, há 10 anos atrás, busquei na literatura e nos poucos grupos de apoios que haviam dentro do nosso cenário brasileiro. A minha denominação específica tinha uma certa dificuldade em lidar com as questões que envolvem a sexualidade. Logo, as questões relacionadas ao comportamento ou as lutas, que são diferentes entre comportamento, lutas e processos da homoafetividade. Adiante, encontrando no material literário, que hoje a gente já tem um material vasto, nós temos vários ministérios, é um cenário diferente, são lutas distintas no que se refere às questões das políticas hoje no nosso país. Então, hoje a gente tem aí uma série de ministérios que prestam esses trabalhos, ainda é algo muitas vezes voltado numa perspectiva de muitos preconceitos, da falta de conhecimento das propostas ministeriais, as quais elas vêm não para substituir as igrejas, são canais abertos para assessorar as instituições quando essas igrejas, por algum motivo, têm uma dificuldade específica para lidar com questões da sexualidade, sendo a questão do comportamento ou das lutas relacionadas à questão da homoafetividade. Essa luta, muitas vezes, se intensifica por conta dos mitos que estão envolvidos, da falta, muitas vezes, de pessoas preparadas para lidar com essa questão. Entendi. Você fala dos ministérios, né, que a gente conhece, ministérios interdenominacionais, né? Eles até que tem aí uma discussão, né, já vi uma vez, né, sobre eles, né, uma crítica e tal, mas eles vêm suprindo o que as igrejas às vezes não se prepararam, né? E por serem específicos, né, eles acabam, por exemplo, os de sexualidade, eles estudam aquilo a fundo e acabam ajudando muitas igrejas, né? Acaba ajudando bastante. Michel, eu queria muito que você compartilhasse com a gente a experiência em relação, bom, se possível, né, em relação à questão em relação, bom, não sei se você vai me dizer se você pode falar a respeito, mas sobre o evento do guarda-roupa, sabe do que eu estou falando? Vamos lá, então. Galera, para a gente poder ficar mais... ser um bate-papo mais informal, tudo, vocês fiquem à vontade para mandar tanto as perguntas no bate-papo, ou mesmo para fazer perguntas, questionamentos, fiquem à vontade. É um bate-papo bem informal. Eu vou procurar ser o mais informal possível. O César me conhece já de longa data, então vou tentar essa informalidade para ficar mais íntimo a nossa participação. Em relação às questões, já desde da minha adolescência, eu lidei bastante com a questão
da minha identidade, a qual eu atrelava por conta do modo conservador, por conta do contexto qual eu vivenciava, o comportamento estava atrelado à identidade. Então, as denominações às quais eu pertenci, que basicamente foi a Congregação Cristã no Brasil, que faz parte da minha família paterna, e a Cristã Evangélica, a qual precede da materna. Enfim, dentro da denominação, ou dentro daquilo que eu me concebia como cristão, eu sempre fui pego na perspectiva da identidade ser meus comportamentos, os meus sentimentos estavam atrelados à minha identidade em Cristo. Logicamente, ao decorrer da trajetória cristã, o Senhor sempre foi me dando novas experiências e eu fui buscando na própria palavra. Lógico que o Senhor se revela de muitas formas, e tanto na perspectiva dos meus discipulados, como nas questões das minhas experiências com Cristo, eu fui identificando que, mais do que mudar comportamentos, a minha identidade está em Cristo. E, a partir desse momento, isso mudou bastante as questões de lidar com as minhas lutas, porque cada qual de vocês aqui certamente possui as suas lutas, e essas não vão definir a identidade a qual vocês são, pois essa é embasada naquilo que Cristo o confirma por nós. E aí a gente vive um cenário onde muitas vezes a própria sociedade, o período contemporâneo hoje, as muitas ideologias que pairam sobre o cenário econômico e sobre as perspectivas da sociedade, onde atrela mais de 70 gêneros, onde se concebe a pessoa, você tem luta nessa área, então você é isso. Mas quando a gente vem para a questão do reino e identifica as questões do próprio Cristo, uma experiência com ele, observamos que não, a nossa identidade está em Cristo. Logo, se essa identidade é em Cristo, a questão comportamental ela vai ser uma consequência dessa mudança. E aí que entra um dos grandes desafios na questão da evangelização, não apenas de pessoas que possuem lutas na perspectiva da sua sexualidade, sejam elas em qualquer um dos eixos, que tem lutas na questão narcóticos ou qualquer outro grupo que não seja aquele grupo mais comum da nossa comunidade local, ou seja, da nossa igreja. Bacana. Eu tenho até uma citação aqui muito, muito fácil, né? Sobre essa coisa da identidade e em relação ao comportamento, né? Essa coisa da identidade e comportamento, que a gente pode pensar em várias formas, né, de pecado, né? Mas pensando aqui em relação à sexualidade, eu acho que dá uma luz bastante interessante aqui pra gente, né? Inclusive foi o Guilherme que me passou, né? Do Paul Tripp, da Instrumentos nas Mãos do Redentor. Tem esse livro muito interessante. Ele fala assim: na pressão da vida diária é fácil esquecer quem somos, e ao procurar substituir velhos hábitos ou velhos comportamentos por novos, é fácil a gente tirar os olhos do nosso status de filho de Deus. Aí, de fato, quanto mais lutamos com um problema, maior a probabilidade de a gente se definir por aquele problema. Eu sou divorciado, eu sou viciado, eu sou deprimido, homossexual, né? E aí a gente passa a crer que o nosso problema é quem somos. Nosso problema é quem somos. O nosso problema é quem nós somos. E aí esses rótulos podem descrever maneiras específicas da gente lutar como pecadores, né, no mundo caído. Mas eles não são a nossa identidade, né? Se a gente permitir que nos definam, a gente vive preso nos seus limites, né? Então não é uma maneira pela qual um filho de Deus deve viver, né? Então a identidade é filho de Deus, né? Então, Michael, então entendo que você falou sobre, né, sobre você ser, quando você passou a se encarar, a se ver como filho de Deus, né? Você passou a vivenciar até uma forma diferente, né? A lutar diferente, né? Em relação às suas lutas. Pessoal, vocês podem, eu não sei se vocês podem ir colocando nos comentários aí se vocês querem perguntar, ou a pergunta escrita, ou... Posso perguntar?
Ótimo, pode perguntar. É Michael? É assim? É isso? Michael, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa tua trajetória, você chegou a participar de algum movimento LGBT? E, independente da sua resposta, sim ou não, como é que você enxerga essa militância nos dias de hoje? Bem, muito bem colocado aí, Douglas. É bom a gente identificar dentro desse cenário que a militância, a qual muitas vezes nós temos como militância, ela não representa uma categoria. Dentro desse mesmo cenário, existem as questões das políticas, as quais têm interesses diversos, que se apropriam desses grupos, entre aspas, minoritário. Então, muitas vezes, o que muitas vezes fomenta nas mídias impressas, nas mídias diversas, o movimento GLBT+, que mais, e nem sempre aquilo representa, de fato, a categoria, mas muitas vezes o interesse de uma massa que utiliza dessa categoria por interesses econômicos e, logicamente, ali tem fomentações específicas da base. Então, vamos lá. Eu, particularmente, assim, não tive inserção, não fui imerso nas comunidades LGBTQ+. Todavia, eu conheço, sim, muitas pessoas que representam esses grupos, até porque nós, enquanto igreja, sempre temos que estar aberto para recebê-los como eles vêm. A ação, esses processos, eu entendi a sua pergunta perfeita, muito bem colocada. Eu sempre tive alheio a essas questões da comunidade, quando eu tinha as lutas mais intensas. Primeiro, porque eu estava na igreja e não me identificava com esse grupo. Logo, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque, ao mesmo tempo que eu não era aceito pela própria comunidade enquanto denominação, eu também não era aceito pela comunidade específica, porque eu não me identificava com ela, nem com essa de cá. Mas eu tinha a minha convicção em Cristo daquele trabalho que o Senhor já estava conduzindo comigo. Então, muitas vezes, não apenas na questão do comportamento, entendendo que comportamento é diferente de lutas. Das pessoas que têm lutas na sexualidade, muitas vezes elas lidam na solidão perpétua, entre aspas, de estar nas denominações, na igreja, na sua comunidade, muitas vezes não se identificar. Lógico que isso foi lá atrás. Hoje eu lido com outros desafios. Então, assim, é muito importante nós, enquanto igrejas, e eu represento igreja, cada qual de vocês aqui, a gente identificarmos que esses grupos, essas pessoas que estão muitas vezes dentro da nossa denominação, que seguem, fogem um pouquinho do padrão de estereotipo, ou muitas vezes daquele grupo maior, elas precisam muitas vezes da nossa intervenção ali para poder ser canal de bênção, ou nós, enquanto igreja, também podemos ser canal de maldição, abre aspas, no sentido de quando a gente não consegue lidar com elas. Mas isso, Deus, de algum modo, vai entrar com alguma intervenção, e isso ele vai trazer ali socorro a esses grupos ou a essas pessoas, como diversos outros grupos que tem no cenário de uma igreja. Mas o Senhor sempre vai lidar, e por mais que a gente tenha falhas, eu tenho as minhas falhas em relação a algum grupo, pois todos nós temos a forma de abordar este ou aquele, de acordo com o nosso chamado. Bacana, Michel. Alguém quer fazer uma pergunta? Certo. Michael, eu não sei, na verdade, se isso é uma pergunta muito pessoal, né? Mas justamente acho que como a gente está num lugar seguro para perguntas e respostas, eu queria muito perguntar isso para você, baseado no flyer que a gente acabou vendo lá no grupo do MP. E eu queria muito entender assim da sua história. Por exemplo, hoje você não, como que eu posso colocar isso? Você não pratica mais a vida homossexual? Isso é algo que você realmente já tirou completamente da sua vida? Ou você ainda tem relapsos? Tipo, como que funciona isso para você hoje? Vamos lá. No meu caso específico, eu já estou na caminhada já há alguns anos. Eu estou em torno de umas 2 décadas buscando aí
em Cristo, um processo de restauração. Então, hoje eu já não vivencio mais essas questões comportamentais de estar inserido. Lógico, eu, como qualquer outro cristão, específicas ainda nesse aspecto. Mas hoje o meu foco tem sido sempre olhar para Cristo e estar com Ele. Então, caso eu venha ter alguma luta específica de queda nessa área, certamente eu irei tratá-la. E eu tenho uma liderança a qual eu, assim como sou líder de alguns ministérios, eu também tenho pessoas que caminham junto comigo. Nesse aspecto da sua pergunta é muito importante, Júlia, porque existe a perspectiva do discipulado. Qualquer que seja o grupo, 20 anos ou a outro que esteja há 10, 30 anos, é sempre muito bom essa perspectiva de dar continuidade. Ora quem é discipulado, ora aquele que discipula, sempre esse processo de prestação de conta, de crescimento dentro da graça. Então, o fato de hoje eu não estar na prática não significa que eu não tenha que lidar com outras questões de crescimento na questão espiritual, na questão da jornada cristã, que é uma jornada contínua de crescimentos. As pessoas, muitas vezes, que estão hoje na igreja, que vivem essa dualidade, de ora está muitas vezes bem intencionadas e ora têm as suas quedas, algumas delas se veem envaída, ou sejam totalmente desvalida de como lidar com isso, porque muitas dessas estão muito envolvidas na questão comportamental, então elas entendem que quando elas não conseguem lidar, e esse conseguir nem sempre é da própria força, porque eu entendo que o próprio pai vai condicionar e dar meios nessa nova identidade, dessas mudanças. Então, eu me coloco dentro do cenário das igrejas, muitas vezes, quando chega uma pessoa nova, ou quando essa pessoa já está na nossa denominação, e ela tem um comportamento que foge um pouquinho do nosso padrão, nós, num primeiro momento, enquanto humanos, a gente quer resultados. E dentro das perspectivas de discipulado, na perspectiva da sexualidade, mas eu não me refiro apenas ao homoafetivo, dos nossos cenários, qual trabalho tem sido feito hoje nas questões da sexualidade? Lembrando que as mídias, o nosso envolto todo, há um grande duelo entre as questões da fragilidade, cada vez mais em relação à masculinidade sadia. As mídias têm cada vez mais pervertido essa figura masculina, seja ela qual for. Ora, as questões relacionadas a muitas dualidades das sexualidades. Então, nós, enquanto igreja, temos um desafio muito grande de preparar, ora, essa geração que a gente já tem encontrado, que é uma geração que já está imersa desde a escola, todos os cenários, uma fomentação de perspectivas distintas da área de vocês. Vocês devem ter em torno de 20, 25 anos. Sim. A geração que nossa atual, eles já têm hoje uma outra padronização. Então, olhar a questão de quem tem luta na homoafetividade para o Michael, de 37 anos, para a Júlia, que deve ter em média 20 e poucos anos, é diferente para aquele menor. Cada vez mais a figura dessa questão da sexualidade tem colocado mais dúvidas e, ao mesmo tempo, naturalizado. Então, a igreja hoje tem um compromisso muito grande de saber lidar com graça, mas não uma graça barata, de ensinar, de trabalhar na prevenção, principalmente com as crianças, e tratar também dentro dos jovens, seja dos casais, seja dos solteiros, as suas lutas que possuem, que são pertinentes, muitas vezes, das questões da sexualidade ou das questões. Sim, e eu fiz mais essa pergunta também porque eu gosto muito, às vezes, de pesquisar TED Talks e apresentações mesmo de depoimento de pessoas, né? Seja dentro do meio religioso ou não, né? Dentro da igreja ou não. E algumas vezes eu já vi alguns TED Talks de pessoas que abdicaram desse estilo de vida homossexual e muitas vezes ouvindo o depoimento, né, o testemunho dessas pessoas, e é muito isso que você comentou, né, que dentro do ambiente cristão, o ideal seria se a gente conseguisse unir a graça de Cristo,
né, as palavras da Bíblia, mas de uma forma palpável para aqueles que estão sofrendo, que estão na constante luta, que estão se adaptando, né? E aí eu queria mesmo entender como que foi a sua história, porque várias pessoas, né, cada um tem a sua luta pessoal, e eu imagino que deve ser mais fácil, mais difícil para algumas pessoas, não sei. Mas é algo que eu sempre tive muita curiosidade de entender, porque justamente por eu não fazer parte do grupo, né, isso acaba, justamente por eu ter pessoas próximas, né, que fazem parte do grupo, não saber muitas vezes como lidar, né, como entender com essa luta, como conseguir contribuir para a vida espiritual dessa pessoa. Então, ouvindo o seu depoimento, isso, até o que você comentou da posição da igreja, o ideal, né, o ideal da posição da igreja, é muito bom, porque agora me esclareceu muito a minha mente. Então, obrigada. Mas aquilo que tu falaste, a igreja ela não tem que mudar o seu posicionamento no sentido da questão da graça, ela deve atuar com a graça, todavia, ela deve receber. O próprio Espírito Santo vai pontuar as mudanças, se ele é membro da igreja, é uma outra relação que se concebe. Agora, quando ele entra, a dificuldade maior nos cenários é esse ingresso, porque existe uma grande distinção entre a pessoa que possui luta e tem um estereotipo, ou seja, aquele que é efeminado, aquele que tem trejeitos, e aquele que não tem. Ambos possuem lutas distintas. Talvez aquele que não tem um trejeito, por mais que ele não seja tão exposto, a luta dele no secreto pode ser até mais intensa do que aquele que é tão exposto. Então, para nós, a partir da questão da maturidade cristã, eu não preciso ser perito e especialista para saber abordar, mas a partir da maturidade, Deus vai me dar a graça de lidar com amor, e quando eu lido com amor, não é que eu não vou deixar de colocar aquilo que a palavra traz, mas vai existir um momento ali dentro do discipulado que vai haver um momento do confronto, o próprio Espírito Santo vai guiar. Eu não me refiro que a igreja deva, em modo algum, para essa questão do discipulado, colocando o que a palavra acredita, o que a palavra revela, na verdade, sobre esses comportamentos, e quanto a qualquer outro. Mas o que falta ainda, e nós, enquanto igreja, temos mudado muito no sentido de melhorar algumas dessas questões, é saber tratar hoje a questão do discipulado, alguns usam células e outras tantas, para tratar essas questões como outras muitas, porque senão vira-se aquele outro vitimismo, que não é bom para espécie alguma ou para grupo algum. É possível perceber que não se, né, deixando claro, né, não há nenhum tipo de negociação, né, sobre as questões do próprio comportamento homossexual. Eu não sei se fica muito claro, mas comportamento homossexual, acho que é legal colocar isso, né, Michel? O comportamento homossexual, vamos lá, as pessoas que estão na vida, eu gosto de usar esse termo assim, pessoas que têm a atração pelo mesmo sexo, e tem as pessoas que têm a atração e correspondem a essa atração e agem, né? E têm o comportamento e se relacionam, né? As pessoas que são os cristãos que querem se envolver com a igreja, querem fazer parte, entenderam a salvação, o plano de salvação, são, né, salvas, elas vão abdicar desse comportamento, né? Elas vão em um momento buscar parar com esse comportamento, né? Mas a atração muitas vezes continua, e essa atração ela não define, né? Ela não, eu senti desejo, eu sou homossexual, não. A definição eu sou homossexual a partir do momento que eu vivo o estilo de vida homossexual. Se eu tenho a atração e não corresponde, eu não estou vivendo o estilo de vida homossexual, estou vivendo o estilo de vida de um filho de Deus, né? A partir do momento, estamos pensando numa pessoa salva, né? Então, é um filho de Deus, um filho né?
um filho de Deus que tem esse pecado específico, né? O espinho da carne dele é esse, né? Então, só para deixar claro, então, eu acho legal pensar nisso, Michel, esse recebimento, né, das pessoas com trejeitos parece ser bem dificultosa, né, dentro das igrejas em geral. E pode ser que dentro da nossa igreja tenha alguém com fortes atrações e uma luta muito intensa, mas não tem o trejeito. E aí a gente nem, né? Então eu queria que vocês... É legal perceber que não é possível, às vezes o nosso julgamento, não importa, né? A gente vai julgar o cara que está com um comportamento afeminado, ou a mulher, né? Masculinizada, sendo que, tipo, não adianta de nada esse julgamento, né? Diego disse que tem uma pergunta, Diego, pode ficar à vontade. Boa noite, irmãos, tudo bom? Na realidade, são duas perguntas, né? Eu queria que o Michael trabalhasse um pouquinho cada delas, que tem justamente a ver, principalmente com esse último assunto que foi levantado, e uma outra também relacionada. Primeiro, você acredita que é possível chegar em um momento da vida do homossexual que ele deixe de sentir atração pelo mesmo sexo e passe a sentir atração pelo sexo oposto também, constituindo família, vindo a ter filhos, etc. Você acredita que possa chegar a esse nível no processo de santificação? E a segunda pergunta é como que a gente lida com a teologia inclusiva? Tenta mudar os termos e os significados que o Novo Testamento traz acerca da homossexualidade e os textos que tratam sobre isso. Bem, legal, interessante as suas perguntas, Diego. Vamos lá. Lembrando que eu vou colocar dentro de uma perspectiva. Qualquer outro que vá tratar, existe várias possibilidades. Vamos dentro daquilo que o Senhor nos traz. O comportamento não define o fato dele ter luta, dele ter dilemas na questão da sexualidade. Hoje ele está zero, vamos supor, ele não tem mais atração homoafetivo, ele tem muitas atração, isso não entra dentro do parâmetro de santificação. Então, esse irmão, se ele vai viver a vida toda, ele teve um chamado para a questão do celibatário, ou ele não teve, mas ele abdicou, porque dentro do seu sistema de crença, dentro da sua construção, ele entende que ele não vai viver esse comportamento, nova identidade em Cristo, mesmo assim ele tem muitas atrações ainda, isso não vai definir a graça de Deus na vida dele, se ele terminou, se ele não tem mais atração, se ele continua com atração, mesmo abdicando desse comportamento. Ou seja, existem irmãos, talvez, que viverão toda a sua vida com essa luta, e por uma convicção própria de Cristo, eles não vão vivenciar, ou não vão estar no comportamento, mas vão estar vivendo a sua vida. Deus vai dar outros direcionamentos para eles, talvez ministerial, e eles vão conseguir lidar com isso de uma forma. Já vai ter outros que vão restabelecer o seu comportamento, como eu tenho inúmeras pessoas que eu conheço casadas que ainda possuem algumas lutas, logicamente elas não estão na prática homoafetiva, elas lidam com essa luta, assim como muitos casados possuem lutas na questão, muitas vezes, da pornografia, são comportamentos que eles precisam tratar. Cristo vai dar subsídio e estratégias para lidar com as posturas futuramente, ou mesmo ter uma maturidade de administrar essas questões. Ou seja, entendemos que o fato daquele irmão que ele não tem mais luta nenhuma, eu acredito sempre no milagre de Deus, mas o milagre de Deus não significa apenas tirar a luta dessa pessoa. Existem diversas pessoas, se você pegar do Novo Testamento, do Velho, do Novo, que seja, que passaram as suas vidas dentro dos seus ministérios com espinhos na carne ou com lutas específicas, e nem por isso diminuiu a graça de Deus sobre as suas vidas. Das igrejas, ou das comunidades inclusivas, elas são respostas, entre aspas,
de uma graça barata, a qual atrela o fato de Deus certos comportamentos, assim como outras tantas seitas, a gente tem que ver com muito respeito, no sentido de orar por essas instituições, ter sempre em confiança, em algum momento já vai estar dando oportunidade sempre para que elas revejam suas posturas, porque se é errado, é um conceito que é errado, porque está fora do propósito daquilo de Cristo, mas lembrar que essas instituições são milhões e milhões de pessoas feridas, que muitas vezes são provenientes das nossas instituições, e eu, Michael, enquanto igreja, tenho responsabilidades por isso, não posso ficar me vitimizando. Aconteceu comigo, dentro da minha história, eu jamais devo ficar só me lamentando. Ocorreu, Deus me deu modos de ter graça, lidar e continuar e colaborar dentro do meio em várias espécies. Então, vocês provavelmente têm diversos amigos, colegas, companheiros de jornadas que têm lutas distintas em outras áreas. Pornografia, às vezes, não é na área sexual específica, mas é com outros dilemas diversos, na questão da saúde, na questão de algum... E o que difere? Essas lutas são distintas, só que para nós, enquanto seres, muitas vezes a gente capitaliza, ou seja, coloca de forma maior. Então, a luta na homoafetividade é maior do que o lesbianismo, é maior do que na perspectiva da pornografia, da compulsão, ou talvez daquele que tem uma luta intensa com as questões, talvez, da própria depressão, ou com outras tantas lutas distintas. Bacana, muito bom, muito interessante, muito legal, Michael. Então, algumas pessoas chegam a casar, né? Chegam a constituir família, e já outras não, né? Vão continuar com atração, e isso não diminui não diminui, né? Vamos dizer, a igualdade, ou tanto quanto essa pessoa específica que ainda tem as atrações e luta com ela vai ser abençoada, vai abençoar a igreja, vai abençoar outras pessoas, né? Isso é muito interessante pensar. Enquanto eu estou na nossa igreja atual, né, eu não tenho experiências, nunca passamos por experiências, né, ouvi dizer, né, de outras experiências, as quais a gente não vai expor por aqui, né, eu ouvi dizer, né, das demais experiências que aconteceram antes de eu chegar, né, mas sempre tem uma forma complicada, né, da gente lidar. Michael, você tem alguma... Eu queria pensar aqui, Michael, se você tem alguma... a gente está aqui pensando, né, em como não evangelizar homossexuais, como não lidar com eles, né, o que não fazer, né? Primeiro, a gente precisa olhar para as pessoas, entendendo que quando Cristo foi evangelizar os mais distintos, marginalizados, ele levou a mesma palavra. Logicamente, as abordagens são distintas, mas a palavra é a mesma. Então, muitas e muitas situações na sua própria igreja, é impossível que uma igreja hoje, no século contemporâneo, nós não temos diversas pessoas com lutas distintas. Quando ela já está na igreja, muitas delas ainda estão em processo de discipulado, porque a questão do nosso crescimento espiritual é contínuo, e nas abordagens que vão serem feitas às pessoas, levar o evangelho pela graça. Quando ela estiver no seu processo, quem vai convencê-la não é o César, não é o Michael, não é a Júlia, não é o Diego, não é o Douglas, ou qualquer que seja, o Espírito Santo que vai incomodá-las.
em relação ao que está errado, eu, enquanto discipulador, vou ter de caminhar com ela, vai ter momentos para serem feitos as questões relacionadas ao confronto em amor, como a palavra diz, assim como eu e qualquer um de vocês, ambos vamos precisar ser confrontados sobre alguns comportamentos. Se estou voltando para a questão do comportamento, qual comportamento? Existe distinção da mentira, de outros tantos? São questões permanentes que a gente precisa trabalhar e lidar com isso para superar essas questões. E nas lutas da sexualidade, nas lutas com compulsões que não sejam diretamente sexuais, esse ser vai precisar ser alcançado pela graça de Cristo. E ao alcançar pela graça, o próprio Espírito Santo vai conduzir essas mudanças. Então, não é a troca de roupa, não é a troca de estereotipo, não é o comportamento físico que vai determinar a sua mudança. Então, quando eu, enquanto discipulador, estou com expectativas, talvez, diretas, de só, eu quero resultados. É isso que Cristo quer? O resultado ele vai gerar pelo próprio Pai. E esses resultados são contínuos. Então, buscar de uma pessoa que você está evangelizando hoje, que ela já chegue na sua igreja com a roupa padrão que vocês utilizam, com o padrão da doutrina, seria algo muito injusto, porque a doutrina ela é conduzida dentro de um processo. Ela é instaurada, ela é alicerçada, ela é construída. Quando Cristo vai evangelizar essas pessoas, ele não vai deixar de falar aquilo que é para ser falado, mas ele vai recebê-la como ela está no primeiro momento. Alguém falou que teria algumas dúvidas. Alguém falou que ia perguntar? Viu? Tá com eco. Não. Dá para ouvir, sim, viu? Dá para ouvir, Laísa, mas tá com. Dá para ouvir, mas tá com um pouco de eco. Peraí. Sim, sim. E agora, tudo bem? Bom, eu gostaria de perguntar, então. Então, o que você gostaria de. Como nós somos pecadores, como você, a gente tem um pensamento muito. Assim, a gente não tem como experiência, como eu gostaria de conscientizar a nossa vida, a forma de nós pensar. Por exemplo, como a gente trata as pessoas para nós pensar de forma diferente. Muitas vezes a gente pensa e acaba indo mais pecado. Por exemplo, nossa, mas pessoa, como eu vou tratar ela? Não, a gente pensa, não, ele é gay, então eu preciso fazer alguma coisa. É fazer que a gente pense de forma diferente. O que você gostaria de fazer? Michel, você entendeu a pergunta? Eu entendi uma parte, teve um pequeno eco, se você puder falar novamente, César, eu acho que você ouviu melhor. César, eu acho que você ouviu um pouco melhor, eu ouvi umas partes, se você puder resumir e falar para mim, César. Não, eu tive dificuldade também. Laísa, você pode nos ajudar? Certo. O vídeo dele tá muito ruim pra mim, gente. Pra mim também. Tentei ver, mas não consigo. Aí tá travando o
basicamente, como que a gente deve evangelizar um homossexual? Porque pelo que eu entendi, ele quis dizer que quando a gente vê um homossexual, a gente tem preconceito, a gente tem tudo aquilo enraizado, né? Então, como chegar nele? Porque a gente já tem. É isso mesmo, é preconceito. A gente já tem muito que a gente ouviu e tudo mais. A gente, aquele certo impasse de conversar com um homossexual. Então, como abordar essa pessoa? Igreja de Cristo, haja de forma natural. Se você não tem condições naquele momento de fazer uma abordagem, peça, porque Deus vai te dar estratégia, porque caso você faça de forma artificializada, não vai, Deus vai te dar meios de lidar. Então esteja orando por essas pessoas, seja naturais com elas e ame-as. O processo cabe a Deus a responsabilidade, o próprio Espírito Santo, de convencê-las sobre a sua mudança e elas fazerem as escolhas no seu tempo, na sua maturidade. Primeira coisa, ame e leve o evangelho daquele mesmo modo que você levaria para outro. Então, quando surgir essas dificuldades, que surgirão com outros grupos também, essa sempre que o Espírito Santo vai te dar estratégias únicas. Não existe um método, assim como não teve um método para o André, mesmo que o André, desde os primórdios, nasceu dentro do meio cristão, não houve um método para o Diego, mesmo que vocês são precedentes desde os primórdios, dentro do meio cristão, em algum momento da sua trajetória, você também precisou fazer algumas escolhas, continuamente você faz essas escolhas. Então, para todos esses grupos, ame-os, e o próprio Espírito Santo conduzirá nesse processo de mudança deles. Então, no primeiro momento, receba-os. Ao decorrer do tempo, você vai ter intimidade com eles. Você falaria para o César, ou o André falaria para o César, se eles não têm vínculos, intimidade sobre alguns assuntos do cotidiano. Essa intimidade é gerada a partir de vínculos. E nós, muitas vezes, queremos tudo muito rápido, porque a sociedade gira assim. No discipulado, sabemos que demanda muito tempo. E para essas pessoas, elas vão precisar muito tempo. Mas, assim, o Espírito Santo vai te conduzir. Então, primeiramente, coloque diante de Deus, esteja voluntário. Você está voluntário a fazer isso? Talvez você tenha um chamado para outra área. Deus vai te dar meios. Então, assim, nós vamos fazer escolhas também. Então, eu não sou obrigado diretamente. Eu tenho que colocar isso diante de Deus. Se eu quero colaborar com isso, eu tenho o direito de fazer de várias formas. Uma delas é buscar esse momento de acolhida. Vão gerar os vínculos, vão gerar toda uma espécie. E quando eu falo gerar um vínculo, isso é com o tempo. Não significa que você tenha que caminhar com ela lá na balada, que você tenha que coisas que ela. Não, não é isso. Do seu modo, dentro dos seus princípios, você vai recebê-la dentro da igreja, dentro dos locais que você for fazer abordagem, seja na universidade, seja na sua escola, na sua comunidade, nos meios os quais você vivencia, e Deus vai te dar as melhores estratégias, porque homens, pessoas, dão métodos engessados. O método que funciona com César não vai funcionar com Diego, não vai funcionar com Michael, porque são prontos, e Deus vai te dar estratégias únicas, personalizadas para cada pessoa. Eu fico pensando, Michael, nós meio assim, recebendo, né, na nossa igreja, chegando alguém ali, ou muito afeminado, ou quem sabe um trans, né, cheguem, né, com a roupa, com o cabelo, e essa pessoa continuando ali frequentar a igreja. Eu fico imaginando como que a igreja lidaria. Talvez se a pessoa tem
vergonha ou de estar com essa pessoa por ela estar vestida daquela forma, sabe? E se ela tem vergonha de estar com essa pessoa, como é que ela vai discipular, né? E eu acho tão importante, né, um homem discipular outro homem, né? Então imagina um trans que é um sexo masculino, mas se veste feminino, é um homem que seria legal, né, esse discipulado acontecer. Enfim, entende? Fico pensando nisso. São desafios contínuos, mas cabe a nós assim se colocar diante deles no sentido de orar, entender que em muitos momentos você vai ter que arregaçar a manga. O nosso clube de leitura hoje ele tem em torno de 34 irmãos, a sua grande maioria são 80% de denominações distintas. Eles são convictos com a sua questão de como Deus tem tratado com eles, estão em processo e muitas vezes eles têm aí algumas dificuldades nesse sentido. Verano, Deus tem dado graça, estratégias distintas. Realmente, esse grupo que tem mais as questões em volta do trans e outras tantas categorias, acaba sendo desafios maiores, mas eu entendo que Deus está sempre no controle. Então, adiante da minha ineficiência, da minha incapacidade de lidar, o Espírito Santo vai conduzir desde que eu me disponha a. Então, haverá sim, se houver na igreja de vocês alguém que chegue desse modo, os amigos provavelmente, num primeiro momento, vão questionar se você estiver fazendo uma abordagem. Vai ter pessoas que vão ter mais maturidade, outras não, mas a obra redentora não deixará de ser realizada por conta da ineficiência do Michael ou de qualquer outro. Deus sempre atuará de vários modos. E para começar hoje, outros tantos espaços, vocês já têm mobilizado algo sobre, e certamente vocês já se depararam com situações tais. E se naquele momento você não foi possível mais efetivo, outras oportunidades surgirão. Não adianta lamentarmos pelo que já passou, mas temos a oportunidade em Cristo de nos fazermos novos nas estratégias, lembrando que o controle é dele. Não procure métodos só humanos, porque métodos humanos são falhos. Esteja disposto e Deus certamente vai te dar meios e condições de lidar quando chegar essa pessoa na sua igreja. E aquele que já está na sua igreja, que em algum momento busque, porque ele teve empatia com você, teve vínculo, e ele confessa as lutas, não seja diretamente na homoafetividade, você, quando não tiver condições de lidar, busque dentro da possibilidade do que você pode orar. Você pode orar com ele, você pode ouvir o que ele está colocando. Seja bem cauteloso, porque para ele te procurar é porque ele confiou em você. Então, nós, muitas vezes, podemos ser pedra de tropeço na vida deste irmão, ou dessa irmã, ou dessa pessoa que buscou você naquele momento, num momento de tanta luta. Então, se você não pode naquele momento, ore. Só o fato de você estar ouvindo aquela pessoa, certamente vai ser um canal de bênção muito grande, porque muitos desses irmãos hoje, na comunidade de LGBT, das igrejas inclusivas, são irmãos que saíram feridos das igrejas. E aí não compete a nós criticar vistos, compete a nós, enquanto igreja hoje, pensar e poder fazer aquilo que a gente puder para melhorar esse cenário e orar por eles. Nunca condenar os erros que já ocorreram. X, Y, porque isso não, nós somos igreja, então nós podemos ter a oportunidade de mudar isso alicerçado na graça, não na graça barata, completo, no evangelho total. E Deus vai sempre nos capacitar, nos dar direção, porque é Ele que vai estar no negócio, e não o método X, Y. Muitas pessoas que tentaram usar métodos ao decorrer das suas trajetórias ocorreram muitos erros, porque esses métodos estavam... E quando é em Cristo, ele vai dar meios para superar, para restaurar essas vidas, e nós vamos ser canais de bênçãos, porque nós também seremos restaurados quando a gente está nesse processo de restauração com o outro.
É um processo contínuo de crescimento da caminhada e maturidade da nossa questão cristã, do nosso processo enquanto cristãos. Tem uma edificação mútua, né? Nessa relação aí, muito legal. Michael, você teve pedras de tropeço, você... Se você quiser que a gente pare, né, a gente está gravando, né, a gente pode parar a gravação para, se você quiser, se você tem alguns exemplos, coisas que fizeram errados com você. As questões de estereotipo, roupa, seja de um roqueiro, seja de um grupo. No caso da homoafetividade, eu sou uma pessoa que tive muitas questões voltadas a trejeitos, fala e outros tantos. Então, dentro da boa vontade de quererem ajudar, eu jamais, assim, eu já perdoei, já teve todo um processo de restauração das partes. Eles tentavam, de uma forma controladora, mudar o comportamento, acreditando que, desse modo, eles estavam colaborando, sejam esses pastores da própria família, autoridades eclesiásticas, mas assim, uma coisa que foi libertador para mim foi entender o motivo pelo qual essas pessoas faziam isso. Então, retornar um pouquinho e ver a história destes, que muitas vezes são os próprios familiares, eles vão conceber apenas aquilo que eles receberam. Então, esses erros que foram cometidos, eu tenho a oportunidade hoje de não cometer com outros e ter a oportunidade de mudar essas estratégias. Infelizmente, algumas pessoas, e eu também em algum momento talvez tenha ficado no meu inconsciente, de ficar como vítima. E o inimigo traz muitas dessas questões para nos acusar. E lá em Romanos, em Atos 1:18, fala sobre as questões de testemunha de Deus, e ali dentro daquele contexto vai trazer isso muito bom, enquanto eu posso ser testemunha. E quando eu pego também a questão lá de Romanos 1, condenação, porque muitas vezes essas pessoas utilizam como condenação, porque elas veem como um processo de condenação. Mas quando você está caminhando ali, Deus vai te dar estratégias. Na minha igreja, nas igrejas às quais eu perpassei, muitas vezes, pessoas que tinham trejeitos não tinham direito a serem batizados, porque eles entendiam dentro da identidade que o comportamento que eu digo não é a prática do exercício homoafetivo, mas o comportamento visual, do estereotipo. Já era computado como se essa pessoa não tivesse maturidade, não tivesse processo de batismo. Lógico, a gente vai ver dentro das doutrinas, essa compreensão, etc. Mas aqui eu não estou para julgar esta ou aquela, entendendo que os erros ocorrem, sejam quais forem as instituições, porque são pessoas, e Cristo trabalha em nós até mesmo nesses erros. Teve situações em termos de, vamos supor, de segregação, ou seja, separação distinta entre grupos de mulheres. É muito comum as pessoas que têm luta na homoafetividade serem acolhidos pela figura materna, e essa figura é uma representação muito significativa para essa pessoa, mas é um canal, muitas vezes, de... A ausência masculina vai trazer um prejuízo muito grande. Então, na igreja, quando ela tem esse apoio masculino, isso vai ser muito significativo. E as mulheres é importante, muitas vezes, um certo afastamento e colocar os homens no sentido de uma aproximação dessa pessoa que tem lutas, porque ele já tem muitos excessos comportamentais femininos que ele precisa essa aproximação com o masculino, porque o comportamento dele, dentro das suas raízes, existe todo um processo que não é o momento aqui para a gente tratar, que a figura masculina vai trazer isso aí de curas interiores, de restauração entre as questões da forma de se ver enquanto grupo, que muitas vezes foi marginalizado dentro do seu próprio grupo de esfera, do seu par masculino. Então, a igreja tem grandes oportunidades aí de trazer restauração para essas vidas. É algo fácil? Não é,
mas é possível, e Deus vai capacitar para que a gente faça isso. Muito legal. Ô, Lais, você pode interpretar para mim rapidinho, que eu tenho uma pergunta para fazer? O Michael, você falou muito sobre... Peraí, só um instantinho. Pronto, acho que fica melhor, né? Dar uma diminuída aqui na conversa que está tendo aqui em volta. Michael, você falou muito sobre graça como um meio para se lidar com essas questões sexuais, né? Porque, e por que eu estou falando isso? Porque dentro do nosso meio evangélico, sempre se teve a discussão de qual é o maior pecado, qual que é o menor pecado, os pecados que a gente consegue tolerar, os pecados que a gente não consegue tolerar. E aí, e até mesmo dentro, né, da esfera de pecados sexuais, a gente entende que ainda nessa esfera existem pecados que são toleráveis e outros não são, né? E o homossexualismo, nessas questões homoafetivas, são até então sempre foram tidos como questões que não são toleráveis dentro da igreja, né? E aí você falou muito dessa segregação, dos preconceitos que existem, das dificuldades que se tem. E minha pergunta como fazer, né, como trazer esse entendimento que os pecados sexuais, eles não são nem maiores e nem menores, né? Porque até nisso também tem uma forma de se tratar, né? Então, assim, se a pessoa comete um pecado e esse pecado não é dentro da esfera sexual, você tem um tratamento. Se esse pecado ele é feito, mas é um pecado sexual tolerável, o tratamento é outro. Agora, se a pessoa comete um pecado dentro de uma esfera de comportamento intolerável, o tratamento é outro ainda, né? Então, a escala de severidade, ela só vai aumentando. E aí, eu queria saber como é que a gente pode trazer esse entendimento que pecado é pecado, independente dele qual seja. Bem, existe toda uma preocupação minha ao responder isso, em quais sentido? Existem as questões da doutrina, existem as questões dos conceitos, que não são nem da própria doutrina, mas que são modos, vamos sofisma, falsas verdades que a gente, por uma questão cultural, fomos concebidos. Então, assim, em relação a essa dicotomia de pecados que são maiores, menores, a palavra traz, eu não vou entrar aqui com a questão doutrinária, por isso que eu não vou trazer citações, porque a gente respeita cada doutrina, tem um modo de ver e de se as questões, mas dentro da palavra, de modo geral, existem consequências distintas. Vamos supor, de acordo com os pecados, existem consequências distintas. Agora, eu, Michael, não vejo essas diferenças, mas nas denominações, algumas, existe uma diferença muito grande, a grosso modo, e aí é uma mentalidade que a gente precisa, enquanto dentro da nossa maturidade cristã, dentro da palavra, e trazendo isso aos poucos, porque senão a gente vai se rebelar contra um sistema de uma doutrina que já existe,